Olá, de volta! Vamos agora resolver questões que envolvem a estrutura sintática do nosso período composto. Vamos olhar para as nossas orações subordinadas, para as nossas orações coordenadas. Então vamos lá, começando com a nossa oração subordinada substantiva. O que você precisa visualizar em relação à oração subordinada substantiva? Como é que você, na prática, identifica essa oração? Você consegue substituir essa oração pela palavra isso. E lembrando que essa oração, ela pode ser introduzida pela palavra que ou pela palavra se. Se você encontrar essas palavras, elas são classificadas como conjunções integrantes. Então, ao fazer, é válido que você resolva questões. Eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações, eu separo antes da palavra que. E eu tento substituir essa segunda oração pela palavra isso. É válido que você resolva questões, é válido isso. Se você consegue trocar a oração pelo isso, você tem uma oração subordinada substantiva que foi iniciada pela palavra que é uma conjunção integrante. Agora, toda oração subordinada substantiva, ela vai desempenhar uma função sintática. Ela pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo, aposto. Eu tenho que analisar aquela construção. Então, eu venho para cá, eu olhei para esse verbo, eu olhei para essa outra oração. Você tem uma oração que é a oração subordinada e a outra é chamada de oração principal, e eu vou procurar o sujeito desse verbo. O que é válido que você resolva questões. Isso é válido. Essa oração, ela está funcionando como sujeito. Isso é verbo ser, verbo de ligação, válido. O que acompanha o verbo de ligação é o predicativo do sujeito. Se essa oração funciona como sujeito, essa oração ela vai ser chamada de quê? Subjetiva. Nada mais é do que uma oração que desempenha a função de sujeito. Na outra, eu sei que você se dedica. Separei antes do que, substituí essa oração pelo isso, eu sei isso, por isso você tem aqui uma oração subordinada substantiva. E eu vou aqui olhar para esse verbo sei. Quem sabe? Eu sei. Mas quem sabe, sabe algo. Eu sei o que você se dedica. Isso está completando o nosso verbo sem preposição. Significa que você tem aqui um verbo transitivo direto e você tem aqui um objeto direto. Completou o verbo transitivo direto, você tem o objeto direto. E aí essa oração, ela vai ser chamada de quê? De objetiva direta. Nada mais é do que uma oração que desempenha a função de objeto direto. Na outra, perguntei se você entendeu tudo. Eu tenho aqui dois verbos, perguntei e entendeu. Note que agora você tem a palavra se aqui no início. Lembrando que quando essa oração é iniciada pela palavra que ou pela palavra se, tanto a palavra que quanto a palavra se, elas são conjunções integrantes. Então, nessa estrutura, eu perguntei se você entendeu tudo, você consegue fazer eu perguntei isso. Deu para trocar a oração pelo isso, eu tenho a oração subordinada substantiva. Quem perguntou? Eu, o sujeito está oculto. Quem pergunta, pergunta algo. Completou o verbo sem preposição. É um verbo transitivo direto e a oração funcionou como objeto direto. Por isso ela vai ser chamada de objetiva direta. Agora, muito cuidado para não confundir a próxima estrutura. O desejo é que você faça boa prova. Só para relembrar que na anterior, ó, você tem a palavrinha ser, que é a conjunção integrante. Tanto que quanto se, que introduzem a oração subordinada substantiva, são conjunções integrantes. Agora sim, o desejo é que você faça boa prova. Separei a oração antes do que e eu vou substituir essa oração pelo isso. O desejo é isso. Deu para trocar a oração pelo isso, você tem uma oração subordinada substantiva. E aí eu tenho o desejo é. Olha aqui o nosso sujeito. O verbo ser, ele é um verbo de ligação. O desejo é. Sempre que a oração acabar no verbo de ligação, o que que vai completar o verbo de ligação? O predicativo do sujeito. Então essa oração ela funciona como um predicativo. Quando isso acontece, essa oração ela é chamada de quê? De predicativa. Bem, e tem aqui o que também é a nossa conjunção integrante. Então, para ver a função, não tem jeito, você vai analisar a estrutura. Então, nós temos aqui a primeira questão, sobre a sintaxe da frase. Nunca imaginei, olha o primeiro verbo, que no Brasil houvesse pessoas cultas. Eu vou separar essas orações antes do que. E eu vou tentar substituir essa segunda oração pelo isso. Nunca imaginei
isso. Se você consegue trocar essa oração pelo isso, você tem aqui uma oração subordinada substantiva. Mas vamos analisar essa estrutura. Quem nunca imaginou? Eu. O sujeito está oculto. Eu nunca imaginei. Quem imagina, imagina algo. Eu nunca imaginei o quê? Que no Brasil houvesse pessoas cultas. O verbo é transitivo direto, a oração funcionou como objeto direto. Se a oração funciona como objeto direto, ela vai ser chamada de oração objetiva direta. Então, nessa estrutura, existe a primeira oração, que está aqui, e existe a segunda oração, que funciona como uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, porque ela desempenha a função de objeto direto em relação à primeira. Agora, vamos analisar a segunda oração. Dentro da segunda oração, você encontra aqui o verbo haver. E sempre que você encontrar o verbo haver, você vai tentar substituir pelo verbo existir. Que no Brasil houvesse pessoas cultas, que no Brasil existissem pessoas cultas. Quando o verbo haver está no sentido de existir, o verbo haver é um verbo impessoal. Ele forma a oração sem sujeito em relação à transitividade. Você tem ali uma oração sem sujeito. Mas quando eu digo para você houvesse, você vai falar houvesse o quê? Pessoas cultas. Ele pede o complemento sem preposição. Ele é um verbo transitivo direto, ele pede um objeto direto. Mas isso acontece onde? No Brasil. No Brasil, isso traz uma ideia de lugar. Isso é um adjunto adverbial de lugar. Na letra A, ele afirma: as duas orações não têm sujeito. A segunda oração não tem sujeito. A primeira tem, é um sujeito oculto. Para não ter sujeito, eu preciso de oração sem sujeito. Então, isso acontece nas duas? Não. O sujeito da segunda oração é pessoas cultas? Não. O termo pessoas cultas não é sujeito, é objeto direto. A segunda oração funciona como objeto direto da primeira. Vimos que a nossa segunda oração funciona como objeto direto da primeira. Isso está perfeito. A resposta é a nossa letra C. Agora, o termo no Brasil não é objeto indireto, ele é adjunto adverbial de lugar. Então está errada essa estrutura. De fato, a resposta é a nossa letra C. Agora, existe uma conjunção integrante. Como conjunção integrante, você vai trabalhar ou com a palavra que ou com a palavra se. E a conjunção integrante, ela vai introduzir a oração subordinada substantiva, que é essa que nós conseguimos substituir pela palavra isso. Existe um tema que vem incendiando a opinião pública. Eu vou tentar substituir essa oração pelo isso. Existe um tema isso? Não. Mas veja como esse elemento que ele pode ser substituído por o qual. Existe um tema, o qual vem incendiando a opinião pública. Se o que pode ser trocado por o qual, o que esse que vai ser? Pronome relativo. Na outra, em 22 anos, é a primeira vez que a corrupção é maior, é a maior preocupação do país. Observe como esse elemento que, ele estaria introduzindo uma oração e você não consegue trocar essa oração pelo isso. É a primeira vez isso? Não. Esse que, ele pode ser trocado por na qual. É a primeira vez na qual a corrupção é a maior preocupação do país. O perfeito aqui seria que nessa frase inicial ele colocasse a primeira vez em que, tá? É a primeira vez em que. Quando você tem uma ideia de tempo, você trabalha com a preposição em. Eu viajei em maio. Eu estudei na segunda. Eu viajei no domingo. Você coloca a preposição em, tá? Quem faz alguma coisa em algum momento, tá? Então aqui o perfeito seria a primeira vez em que, tá? Mas de qualquer maneira, esse que pode ser trocado por a qual. É a primeira vez na qual a corrupção é a maior preocupação do país. Se o que pode ser trocado por a qual, esse que é um pronome relativo. E já visualiza isso. Para a ideia de tempo, você trabalha com a preposição em. Quem estuda, estuda em algum momento. Quem viaja, viaja em algum momento. Quem fala alguma coisa em algum momento. Para a ideia de tempo, você emprega a preposição em. Agora, na letra C, o povo que foi capaz de metabolizar sem dramas nem tumultos a prisão de Lula. Veja como esse que ele pode ser substituído por o qual. Um povo, o qual foi capaz de metabolizar sem dramas. Se esse que pode ser trocado por o qual, ele é um pronome relativo. Na nossa letra D, às vezes, chego a pensar. Chego a pensar que este país pode até dar
uma reviravolta. Olha como você tem a oração iniciada pelo que. E eu vou tentar substituir essa oração pelo isso. Às vezes, chego a pensar isso. Se você consegue trocar a oração pelo isso, você tem a oração subordinada, substantiva, e esse que é de fato uma conjunção integrante, tá? Então temos ali a conjunção integrante na nossa letra o quê? Na nossa letra D. Agora, quando eu faço ajuda os irmãos que são mais novos e ajuda os irmãos que são mais novos. Nos dois casos, nós temos oração iniciada pela palavra que. E note como essa palavra que, ela pode ser substituída pelo elemento o qual, melhor, pelo elemento os quais. Ajuda os irmãos, os quais são mais novos. Sempre que esse elemento que puder ser trocado por os quais, esse elemento que, ele vai ser classificado como um pronome relativo. E se você tem um pronome relativo, você tem aqui uma oração subordinada adjetiva. Se você tem um pronome relativo, você tem uma oração subordinada adjetiva. E essa oração subordinada adjetiva, ela pode ser classificada de duas maneiras. Ou ela é classificada como uma adjetiva restritiva, ou ela é classificada como uma adjetiva explicativa. A restritiva, ela não traz a pontuação. E a explicativa, ela é isolada por pontuação. Ou você isola por vírgula, por travessão, por parênteses, você necessariamente vai colocar a pontuação. Então, se eu tenho o que, e esse que pode ser trocado por os quais, esse que é um pronome relativo. Se eu tenho um pronome relativo, eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Se essa oração adjetiva não traz pontuação, ela é uma adjetiva o quê? Restritiva. Se você colocar uma pontuação ali na frente, vamos aqui na frente, ó, isolar a oração antes do pronome relativo. Vamos colocar a vírgula. Se você coloca essa vírgula, você vai encontrar a oração subordinada, adjetiva e explicativa. Ah, Grazi, valeria o travessão? Sim. Valeriam os parênteses? Sim. Se você colocar a pontuação, ela é explicativa. Se você não colocar, ela é restritiva. Então vamos lá. Questão 3. Morfologicamente, o vocábulo onde, nesse período, ele é o quê? Sempre que o elemento onde puder ser substituído pelo elemento no qual, o elemento onde também será classificado como um pronome relativo. E quando isso acontecer, ele vai trazer um termo antecedente. Um termo antecedente que vai trazer uma ideia de lugar. No exemplo, lá é o lugar onde eu recarrego as minhas energias. Perceba como esse onde, ele pode ser trocado pelo elemento no qual. Lá é o lugar no qual eu recarrego as minhas energias. Se o onde pode ser trocado por no qual, ele é um pronome relativo. E note que ele traz um termo antecedente com ideia de lugar. Então, esse elemento, ele é um pronome? Sim. De que tipo? Ele é um pronome relativo. Na próxima, existe pronome relativo em qual das opções? Na letra A, tenho certeza de que a maioria espera o mesmo. Normalmente nós separamos antes do que, mas se houver uma preposição, você vai separar antes da preposição e você vai substituir essa oração pelo isso. Tenho certeza de que a maioria espera o mesmo. Eu tenho certeza disso. Se você consegue substituir a oração pelo isso, você tem aqui a oração subordinada substantiva. E esse que você encontra, ele é uma conjunção integrante. Na outra, deveria envergonhar aqueles que os governam. Eu vou separar antes do que. E eu vou tentar substituir esse que pelo elemento os quais. Deveria envergonhar aqueles os quais os governam. Aqueles os quais os governam. Se esse que pode ser trocado por os quais, esse que ele é um pronome relativo. Então a resposta é a nossa letra B de bola. Agora, na nossa letra C. Quando você usa esse tipo de construção, ele estuda mais do que eu, ele estuda menos do que eu. Esse do, ele vai ser facultativo. Ele estuda mais que eu, ele estuda menos que eu. Essa estrutura você usa para estabelecer uma ideia de comparação. Ele se preparou mais do que o concorrente, ou ele se preparou mais
que o concorrente. Então, na letra C, um país com mais pessoas se respeitando do que se odiando. Eu tenho mais respeito do que ódio. Ou eu tenho mais respeito que ódio. As pessoas mais se respeitam do que se odeiam. Essa estrutura é para comparar. E quando você trabalha com uma comparação, esse que é uma conjunção. É uma conjunção comparativa. A ideia ali é de comparação. E na nossa letra D, o meu desejo é que este volte a ser um país. Eu tenho aqui a oração iniciada pelo que, e essa oração ela pode ser tocada pela palavra isso. O meu desejo é isso. Se você consegue trocar a oração pelo isso, você tem a oração subordinada substantiva, e esse que, ele é uma conjunção integrante. Então, de fato, a resposta é a nossa letra B. Na próxima, a palavra grifada é uma conjunção integrante em qual das opções? Letra A. E tudo indica que pode se transformar em uma tragédia humana. Eu vou tentar trocar essa oração pela palavra isso. E tudo indica isso. Se você consegue trocar a oração pelo isso, você tem aqui a oração subordinada substantiva, e aí o que é uma conjunção integrante. Já matamos a questão, a resposta é a nossa letra A. Agora, por que você não pode pensar nas outras? No Brasil, existem aproximadamente 114 grupos indígenas que desconhecem o jogo político em Brasília. São 114 grupos indígenas, os quais desconhecem o jogo político em Brasília. Se o que pode ser trocado por os quais, o que é pronome relativo. E lembrando que se você tem pronome relativo, você tem oração subordinada adjetiva. Na próxima, o projeto que autoriza as possibilidades de contato com as aldeias dos rincões amazônicos abre portas para o genocídio indígena. Esse que, ele pode ser substituído por o projeto o qual autoriza as possibilidades de contato com as aldeias. Se ele pode ser trocado por o qual, ele é pronome relativo. Na letra D, atendendo aos interesses de grupos econômicos, nacionais e internacionais, e forças poderosas que atuam indiretamente através de representantes eleitos no legislativo ou no executivo. Olha como esse que ele pode ser substituído por as quais. Forças poderosas, as quais atuam indiretamente. Se o que pode ser trocado por as quais, esse que, ele é um pronome relativo. E se você tem um pronome relativo, você tem uma oração subordinada adjetiva. Beleza? Vamos fechar esse bloco. Voltamos daqui a pouquinho com mais questões envolvendo as nossas orações.